Nós estamos dando início hoje a mais uma série de mensagens, e o tema dessa série de mensagens é coisas maiores. Eu acredito muito que Deus tem coisas maiores para você. Acredito muito que Deus tem coisas maiores para a sua vida, Deus tem coisas maiores para a nossa igreja. Quantos creem nisso, digam amém. João capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado e querido, nós queremos consagrar esse momento a Ti, ó Deus. É o momento da Sua palavra e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Traz sobre nós direção e ensinamento, Pai. Espírito Santo, conduz todo esse momento, porque ele é consagrado ao Senhor. Espírito Santo, fala conosco e usa a minha vida como um canal, como um instrumento em tuas mãos. Que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Sabe, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando com os seus discípulos que eles iriam fazer as mesmas obras que Jesus estava fazendo. Na verdade, Jesus vai além. Ele diz: olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço e ainda irão fazer coisas ainda maiores daquelas a qual eu estou fazendo. Não é apenas as obras que eu faço, vocês irão fazer as obras que eu faço e ainda obras até mesmo maiores. Essa foi uma palavra liberada para os seus discípulos. E eu queria dizer para você, irmão, que nós somos também discípulos de Cristo. Quantos são discípulos de Cristo? Digam amém. Eu sou um discípulo do Senhor. Você é um discípulo, e se nós somos discípulos de Cristo, essa palavra, ela também é para nós. Nós estamos debaixo dessa palavra. Essa palavra é uma verdade, nós estamos vivendo debaixo dela. Então, quando nós olhamos Jesus falar que os seus discípulos iriam viver coisas maiores, o que são essas coisas maiores? O que seriam essas coisas maiores que Jesus está falando para os seus discípulos, que se estende para nós? É fácil, é só avaliar quais eram as obras que ele fez. É só nós avaliarmos quais foram as obras que Jesus estava realizando com os seus discípulos ao lado, porque essas são as coisas que nós precisamos observar e ampliar ela, coisas maiores. O que Jesus fez? Jesus levava a mensagem de Deus para as pessoas. Ele trazia a direção de Deus para as pessoas, para que elas se afastassem das coisas erradas, para que elas se afastassem do pecado e se reaproximassem de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele levou o milagre para dentro das famílias, para dentro das casas. O seu primeiro milagre aconteceu em um casamento, onde ele transforma a água em vinho. Olha só que coisa maravilhosa que Jesus fez e que nós podemos fazer e fazer ainda maiores. Entrar na casa das pessoas para levar para elas milagre, restauração, poder de Deus. Nós podemos fazer isso. Jesus influenciou pessoas para que elas vivessem uma vida que agradasse a Deus.
Ele foi um instrumento de influência por onde ele passava, para que as pessoas elas tivessem uma vida que agradasse o coração de Deus. E nós podemos ser também esse agente de influência por onde nós passarmos. Podemos ser esse agente de influência lá no nosso local de trabalho, gente. Podemos ser esse agente de influência no meio do relacionamento com os nossos amigos, esse agente de influência no meio da escola, na universidade, no meio dos nossos parentes. Nós podemos fazer aquilo que Jesus fez e ainda fazer maior. Jesus curou enfermos. E nós podemos também orar pelas pessoas e liberar sobre elas uma palavra de cura. Podemos fazer isso. Foi Jesus quem liberou sobre nós essa palavra. Se Ele passou em vários lugares orando e curando os enfermos, nós podemos também fazer isso, irmãos. Jesus expulsou o demônio de pessoas que estavam oprimidas, aprisionadas. E nós podemos também fazer isso. Quantas pessoas que você conhece que elas estão sendo acorrentadas pelo inimigo, aprisionadas em suas emoções, estão sendo oprimidas pelo inimigo, e nós podemos ali então, no nome de Jesus, expulsar esses demônios que estão oprimindo as pessoas, fazer coisas maiores. O que Jesus fez, podemos fazer também ainda maiores. Jesus operou o milagre de multiplicação para trazer provisão em momentos de necessidade. Nós podemos também fazer isso. Nós podemos orar por provisão. Provisão na nossa casa, provisão na casa de outras pessoas, provisão no trabalho de alguém que nós conhecemos. Podemos lá exercer autoridade e ali orar, abençoando um local de trabalho, abençoando a despensa de uma casa, abençoando uma família, abençoando um lar. Podemos fazer isso, irmãos. Jesus formou 12 discípulos e nós podemos formar muito mais do que 12 discípulos, porque Jesus ficou aproximadamente 3 anos e meio exercendo o seu ministério, na prática do seu ministério. Quanto tempo que nós temos para exercer o chamado de Deus? Quantos mais discípulos podemos fazer? Muito mais que 12. Então nós podemos viver coisas maiores. Quem pode dizer um amém sobre isso? Nós podemos viver coisas maiores, mas por que que muitos cristãos não estão vivendo coisas maiores? Por que que muitos estão há anos servindo a Deus, mas não experimentam coisas maiores, não vivem coisas maiores? Aliás, existem cristãos que nem coisas menores eles não vivem, que dirá viver coisas maiores. Por quê? Bom, vamos responder essa pergunta. Muitos cristãos não têm vivido coisas maiores porque estão com uma mentalidade distorcida a respeito das coisas dessa vida e das coisas de Deus. É uma mentalidade distorcida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A mentalidade distorcida é quando nós tiramos o reino de Deus em primeiro lugar e queremos buscar todas as outras coisas. Então não vivemos coisas maiores. Por que que não vivemos coisas maiores? Porque nós estamos querendo em primeiro lugar vir na igreja para poder buscar a realização do meu sonho pessoal, para poder buscar um aumento de ganho no meu salário, para poder buscar a realização de um projeto no meu trabalho, e eu quero prosperar nessa área, e eu quero melhorar nisso. Escute, nada de errado em buscar essas coisas, nada de errado. Eu ensino muito, encorajo muito todos a eles buscarem e a experimentarem isso. O que há de errado é colocar o reino de Deus em segundo lugar e essas coisas em primeiro. É aí que está o problema.
Então não estamos experimentando coisas melhores e coisas maiores, porque estamos colocando todas as demais coisas na prioridade. Estamos colocando as demais coisas na frente daquilo que Deus falou que deve estar atrás. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas elas vêm depois, em lambuja. Então vivemos coisas maiores se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos. Em primeiro lugar o reino de Deus. Porque do que vai adiantar você prosperar e ganhar muito dinheiro, você abrir mais um negócio e mais outro negócio, e construir mais um outro empreendimento, e você faz mais outra realização de sonho de uma viagem, e mais outra realização de sonho de uma conquista, se você está distante do reino de Deus? Do que adiantaria isso? Então não se vive em coisas maiores por uma mentalidade distorcida. Segundo, dá uma melhorada aqui, gela um pouquinho esse ar para mim, por favor. Segundo, não vivem coisas maiores. Muitos cristãos não vivem coisas maiores por acomodação, porque estão acomodados. Sabe, irmão, acomodação, se você olhar lá no dicionário, a palavra acomodação diz estar estacionado, está parado em um mesmo lugar. Existem muitas pessoas que não estão experimentando coisas maiores porque elas se acomodaram, ficaram estacionadas, completamente estacionadas. Eu preciso avaliar se eu estacionei. Aliás, eu vou avaliar se esse ar aqui está certo, porque às vezes eles entendem a linguagem diferente. É para gelar, você gelou? Então tá bom. Porque uma vez eu falei assim, melhor aqui, aí esquentaram, aí virou um forno aqui para mim, irmão. Então eu tenho que melhorar aqui a linguagem. Diga aleluia aí, irmão, ó, glória a Deus. É só você fazer a leitura corporal do seu pastor. Se ele começar aqui, a pingar aqui, fala, opa, o negócio está... Mas sabe, irmãos, nós não podemos acomodar. Muitos não estão vivendo coisas maiores porque se acomodaram. Estacionaram e acharam que está bom isso. Estacionaram e acharam que está tudo legal, quando na verdade não está. Você acomodou, e você não acomodou apenas na questão das coisas espirituais, você acomodou na sua vida como um todo também. Primeiro, a acomodação começa com as coisas espirituais, com as coisas do reino de Deus. E aí você vai se acostumando a ser uma pessoa acomodada, que você acaba a se acomodar com as outras áreas da sua vida também. Então você se acomodou e não luta mais para ter uma coisa melhor na sua família. Você acomodou e não luta mais para experimentar coisas melhores na sua vida financeira e profissional. Você acomodou e não luta mais para experimentar a realização de sonhos e de conquistas. E tudo isso começou com a sua acomodação na busca para as coisas de Deus. Aí você acostumou a ser uma pessoa acomodada, e é bem possível que há anos que você está acomodado, e por isso que não vivem coisas maiores. Se acostumou com as coisas menores, se acostumou com o raso, se acostumou com o pequeno, se acostumou com o feijão com arroz, se acostumou. Terceiro, muitos não conseguem experimentar e viver coisas maiores por causa de uma mentalidade medíocre. É uma mentalidade mediana. A mediocridade, ela vem daquilo que é médio, que é mediano. E muitos têm uma mentalidade medíocre. Eles estão acomodados com a média. Se está na média, está bom. Se está igual a todo mundo, está bom. Como que eu vou viver as coisas melhores de Deus se eu me acomodei e me acostumei com a média, irmão? Não tem como. Eu não posso me acostumar
a viver pela média, não posso. Eu preciso viver debaixo da palavra que Jesus, Ele liberou. Vocês vão experimentar coisas maiores. Eu não quero ficar na média, eu quero experimentar coisas maiores. Eu quero estar em outro nível, eu quero experimentar coisas extraordinárias, porque Deus prometeu isso para a nossa vida, irmão. A igreja não pode se acostumar com o mediano. Ela precisa estar vivendo a palavra que Jesus liberou. Eu vou experimentar e viver coisas maiores. É interessante que a nossa infância, a nossa adolescência, se nós não tivermos uma mudança intencional, uma transformação na nossa mentalidade, a nossa infância, a nossa adolescência, ela cria memórias em nós que faz nós levarmos para toda a história da nossa vida. Eu vou contar aqui uma coisa que, na minha época de criança e adolescente, tinha na escola. A média para você passar na escola era 5. Hoje as médias aumentaram, né? Mas a média era 5. Então todo mundo na sala de aula estudava para poder tirar o quê? 5. Aí quando tirava 5, que falava, passei raspando, mas o importante é passar, não importa a nota. Mentalidade medíocre. Mentalidade média. Mas isso foi algo que eu vivi, que muitos aqui talvez viveram também. E se nós não houvermos uma mudança na nossa mentalidade, essa mentalidade ela vai se prolongar para toda a história da nossa vida, viver na média. Tudo nosso é passar raspando. Tudo nosso é, o mais ou menos está bom. Não é o mais ou menos está bom. Não é o passado. Não é o mais ou menos vai ficar legal. Não, nós precisamos experimentar coisas maiores e melhores. É o melhor. O povo de Deus tem que viver o melhor. Tem que aplicar o melhor. Tem que experimentar o melhor. É isso, irmão. Nós não podemos ter uma mentalidade medíocre. Se nós observarmos os discípulos, naquela época existiam muitas pessoas, obrigado Bento, naquela época existiam muitas pessoas que seguiam Jesus, que estavam lá. Jesus, por onde ele ia a multidão, por onde ele ia um monte de seguidores. Só que no meio daquele montão tinham 12, que eles falaram, nós não vamos ser igual à multidão, nós vamos estar acima da média, vamos colar no mestre, vamos aprender tudo que ele nos ensinar, aplicar tudo que ele nos ensinar e viver tudo que ele nos direcionar para viver. No meio da multidão que seguia Jesus, muitos iam e vinham, muitos passavam, e isso era a multidão com a mentalidade mediana. Mas 12 homens falaram, nós não somos da mentalidade mediana, nós somos daqueles que estão acima da média, por isso vamos colar no mestre, para podermos experimentar coisas maiores. Nós não podemos ser cristãos com uma mentalidade mediana, irmão. Em nome de Jesus, eu quero encorajar você aqui, não podemos ser um cristão com uma mentalidade medíocre, não podemos. Nós temos que viver essa palavra de coisas maiores, precisamos viver isso, irmão. Isso precisa ser uma realidade em nossa vida, porque Jesus liberou essa palavra para nós. Bom, pastor, então como que eu faço para que eu possa experimentar na minha vida coisas maiores? Como que eu faço? Quem quer saber, levanta a mão. É agora que começa a mensagem, diga aleluia. Para eu viver coisas maiores, número 1, eu preciso acreditar nessa palavra que Jesus liberou. Todas as vezes que você ler na Bíblia uma palavra de Jesus que anteceda essas duas palavrinhas repetidas, na verdade,
É assim que começa o versículo que nós lemos. Na verdade, todas as vezes que você vê na Bíblia escrito na verdade, é Jesus dizendo: preste atenção, porque isso aqui é sério e você precisa gravar isso. Leu na Bíblia, na verdade, a sua atenção precisa ser redobrada para aquele texto, porque Jesus quer que você viva aquela realidade que vai ser escrita logo depois. Então o texto começa Jesus dizendo: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas que eu faço. Diga aleluia. Eu preciso acreditar nisso, irmão. Essa palavra que Jesus liberou precisa estar aqui, ó, dentro de mim, viva. Eu preciso ler uma coisa dessa, e isso tem que entrar em mim. Vê se você entende. Quando eu leio uma verdade como essa, isso entra em mim, me dá um encorajamento, me dá uma graça, uma unção. Meu Deus do céu, vamos com tudo agora. E acreditar. Nós vamos viver coisas maiores se nós acreditarmos naquilo que Jesus falou para nós. Levantarmos a cabeça e começar a agir em cima do que Ele nos falou. Acreditar, você pode viver coisas maiores na sua família, sim. Você pode viver coisas maiores nas questões que envolvem o seu futuro e o futuro dos seus filhos, sim. Você pode viver coisas maiores com a sua vida servindo a Deus, sim. Nós podemos viver coisas maiores, irmãos, e precisamos acreditar nisso. Segunda coisa que precisamos fazer para viver coisas maiores, que se eu quero viver coisas maiores, eu preciso pedir para Deus o que eu quero de maneira específica. Ser específico no meu pedido, diz aqui o texto, olha, e tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, ele repete mais uma vez: eu farei. Para eu viver coisas maiores, eu preciso ser específico no meu pedido. O que você quer realmente de Deus? O que você quer experimentar do agir de Deus e do favor de Deus sobre a sua vida? Ore pedindo, porque foi Ele quem prometeu. E todas as vezes que eu leio uma palavra como essa, eu oro falando: Deus, o Senhor prometeu. Então eu estou orando em cima da palavra que o Senhor prometeu para mim. E você vai lá e é específico. Você experimenta algo que você pediu de maneira específica. Agora eu não posso dizer que não estou vivendo coisas maiores, que eu não estou experimentando coisas maiores, se eu não sou específico naquilo que eu estou pedindo. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa que ela estava desanimada, meio triste, fria. Eu estou frio, pastor, desanimado. Eu falei: mas por que você está desanimado? Porque é tanta coisa que a gente pede para Deus e as coisas não acontecem, eu não estou vendo as coisas acontecerem. Eu falei: é? Então me diga, o que é que não está acontecendo que você pediu para Deus? Aí ele falou assim: tanta coisa. Não me fala tanta coisa, me fala uma coisa. São muitas coisas na minha família. A pessoa nem sabe o que ela quer de Deus e depois diz que Deus não quer dar para ela. Como pode isso, irmão? Seja específico e ore com insistência. E ore pedindo: Deus, o Senhor prometeu na sua palavra, então eu sou específico. Eu quero isso aqui de restauração na minha casa. Eu quero isso aqui do seu agir na vida do meu filho. Eu quero disso aqui do seu agir na minha própria vida. Seja específico e ore pedindo, irmão. E eu oro pedindo: Deus, eu estou orando porque o Senhor falou na sua palavra. Olha que eu estou te ensinando aqui. O Senhor falou na sua palavra que o que nós pedirmos em teu nome, o Senhor fará. Sabe, irmão, cadê os pais e as mães aqui dessa igreja? Papai e mamãe, levanta a mão e diga aleluia. Quantas vezes já aconteceu com você de você
falar alguma coisa, prometer alguma coisa para os seus filhos, às vezes você fala no momento de emoção, né? No momento de emoção nem deu para refletir direito, fala assim, a gente vai fazer isso. Aí daqui a pouquinho vem o filho e fala, pai, você falou. Diga ai, ai, ai. Aí, meu Deus do céu, como eu falei, eu tenho que honrar a minha palavra. Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, nós queremos honrar uma palavra que nós demos para os nossos filhos. Você imagina Deus que é santo, é perfeito e não mente. Quando Ele diz uma palavra, Ele vai cumprir sua palavra. Então fale com Deus, igual o filho fala com o pai, pai, você prometeu. Como eu fico constrangido quando os filhos vêm, pai, você falou, meu Deus do céu, como é que eu fico constrangido? Então faça com Deus, peça, pai, o Senhor prometeu. Ainda mais se você souber pedir, se for algo que envolva a sua família, se for algo que envolva a sua vida espiritual, a sua saúde, ainda mais se for algo que envolva coisas que Deus está querendo que você peça, então peça a Ele. Para eu viver coisas maiores, ensinamento número 3. Eu preciso saber começar pequeno. Porque escute só uma coisa aqui, ó. Dobre sua atenção para isso. As coisas maiores, elas começam com as coisas menores. Eu vivo coisas maiores se eu sei valorizar as coisas menores. Eu comecei com menor e estou valorizando isso, estou honrando isso. Zacarias capítulo 4, versículo de número 10 diz, não despreze as pequenas coisas, não despreze os pequenos começos. Nós não podemos desmerecer o início das coisas, irmãos, porque tudo que é grande começou pequeno. Eu preciso valorizar isso, honrar isso. Eu estava lembrando quando eu fui preparar essa mensagem, eu estava lembrando que anos atrás, quando eu servia cafezinho como estagiário, na empresa em que eu trabalhei durante 10 anos, eu comecei como estagiário, servindo cafezinho. E eu fazia o melhor cafezinho para servir os meus colegas, os funcionários, outros colegas estagiários, chefes. Eu fazia aquele cafezinho com tanto amor, e eu gostava quando eles falavam assim, puxa vida, ninguém faz um cafezinho igual o Bruno. Eu comecei servindo cafezinho, e anos depois, eu estava sendo chefe, supervisor de todo aquele setor, mas eu valorizei as coisas menores. Eu valorizei e fiz o melhor quando era pequeno, quando era para servir cafezinho. Eu lembro, irmão, estava fazendo essa mensagem lembrando das coisas menores, quando há 20 anos atrás, nós chegamos aqui, eu e a pastora Valéria, e eram 2 famílias, um pouquinho de gente que dava menos de 20 pessoas. E nós começamos ali, ó, pregando a palavra. Existiam momentos de chuva, aqui em Itaipuaçu, pensa isso há 20 anos atrás, inverno. Culto de domingo, caía chuva, frio. Eu saía lá do Fonseca e dava culto para 3 pessoas. Coisas menores. Expectativa de preparar uma palavra, meu Deus, de chegar 2 pessoas. Mas eu fazia o meu melhor. Coisas menores. E quando eu valorizei e dava o meu melhor, quando eram coisas menores, então Deus nos faz experimentar coisas maiores. Eu lembro quantas e quantas vezes nós não morávamos aqui ainda e nem estava aqui, mas servíamos na igreja como auxiliares do meu sogro. E eu e a Valéria subindo no morro para fazer
evangelismo, libertação. Encarava cada tipo de demônio doido demais. Porque demônio deve ser doido mesmo, né? Então ia lá, ó, casa a casa. Aí hoje eu prego em lugares, já preguei em lugares com 8.000 pessoas, 10.000 pessoas. Mas sabe como é que começou tudo? Em coisas menores, subindo favela, irmão, pregando libertação, trazendo lá visitas, coisas menores que me levaram a experimentar coisas maiores. Então valorize as coisas menores. Faça o melhor. Dê o seu melhor com as coisas menores. A Bíblia conta a história famosa do Davi, que ele era o mais novo, o rejeitado da casa, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, coisas menores. Nem ser convidado para momentos especiais que seu pai fazia, ele não era, ele estava cuidando das ovelhas, coisas menores. E ele cuidava das coisas menores com excelência. Porque a Bíblia diz que quando veio o urso para poder tentar devorar as ovelhas, ele protegeu. Quando veio o leão, ele protegeu, valorizando coisas menores. E quando ele valoriza as coisas menores, Deus coloca ele para coisas maiores. Se transformou em um dos maiores reis da história de Israel. Porque valorizou as coisas menores. Qual é o menor que você precisa valorizar hoje? Talvez as coisas menores é você começar a orar dentro de casa, botar o joelho pelos seus filhos. É você orar e botar o joelho dentro de casa para orar pelo ministério deles no futuro, pela vida deles servindo a Deus. Não é eles já estarem pregando para a multidão, é começar com coisas menores. Ser joelho no chão, oração, jejum, coisas menores. Talvez as coisas menores é você melhorar em casa, em algum aspecto, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, coisas menores. É uma pequena atitude dentro de casa que você pode ajustar e melhorar, que vai proporcionar para você um futuro de coisas maiores. Um pequeno ajuste em casa hoje, irmão. Uma pequena mudança em casa que você pode fazer, pode preparar você para coisas maiores no futuro. Quarto ensinamento: para eu viver coisas maiores, eu preciso estar disposto a assumir riscos. Diga aleluia. Porque para os discípulos experimentarem coisas maiores, eles precisaram de assumir riscos. Eles já começaram a caminhada ao lado de Jesus assumindo risco. Porque Jesus falou: querem me seguir? Ah, queremos. Larga tudo e vem me seguir. Como assim? Pescadores, cada um cobrador de imposto, com seu emprego, com seus projetos, com a sua vida. Jesus fala: querem experimentar coisas maiores ao meu lado? Queremos. Largue tudo e vem me seguir. Experimenta coisas maiores quem está disposto a assumir riscos. E eu tive pensando, qual é o tipo de risco que nós temos hoje seguido em prol das coisas de Deus, irmãos? Será que nós temos assumido alguns riscos para a glória de Deus? Assumido alguns riscos, talvez uma coisa errada que você anda fazendo, uma coisa errada que você está misturado, e para glorificar a Deus você vai ter que correr o risco de cortar o vínculo com essas coisas erradas, sofrer algumas retaliações porque você cortou. Mas esse é o tipo de risco que Deus quer que nós estejamos aplicando para viver coisas maiores, irmão. Sabe que 3 homens lá no Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles decidiram correr o risco
de ir para a fornalha de fogo ardente. Decidiram correr o risco de ter a sua vida consumida pelo fogo, para experimentar coisas maiores. Então eles correm o risco e depois saem dali experimentando coisas maiores. Daniel, amigo deles, a mesma coisa. Daniel corre o risco para poder obedecer a Deus. Não está de acordo com aquilo que o rei havia decretado, mas para obedecer a Deus, para agradar a Deus, ele corre o risco de ser devorado pelos leões quando cai na cova. E ele corre o risco, e depois ele experimenta coisas maiores. Então precisamos estar dispostos a correr risco pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, irmão. Pedro, quando ele está andando sobre as águas no meio da tempestade, Jesus vai ao encontro dos discípulos no meio de um barco, e Jesus, quando está se aproximando, Pedro: é o Senhor, e o Senhor: sou eu sim, Pedro, vem. E o Pedro, quando ele vai pisar dentro da água, ele está disposto a correr risco, irmão. Risco de quê? De botar o pé dentro da água e afundar, morrer afogado numa tempestade. Quer ver outro tipo de risco? Passar vergonha. Botei o pé dentro da água, e o que os outros que ficaram no barco vão rir de mim? Ah lá, ó, bobão. Ah lá, ó, beato. Ah lá, ó, doido da fé, aí, ó, afundando agora. O Pedro estava disposto a assumir risco, e o único discípulo que andou sobre as águas e experimentou coisas maiores foi Pedro, porque ele não estava nem aí porque as pessoas iriam falar. Ele queria correr o risco para obedecer um chamado de Deus. Por isso ele andou sobre as águas, para viver coisas maiores. Eu não posso ter medo de passar vergonha. Se é para a glória de Deus, eu vou assumir o risco. É para a glória de Deus, eu vou assumir o risco. E o quinto ensinamento: para eu viver coisas maiores, eu preciso sair da acomodação e começar a agir. Sair da acomodação. Não tem como eu viver coisas maiores se eu ficar só falando. Falando que eu vou fazer isso. Porque eu vou tomar essa atitude. Porque eu vou tomar. E aí você está falando e não faz. Há um tempão que você está falando e não faz. Quer viver coisas maiores? Pare de falar e comece a fazer. Pare de falar e comece a agir. Levante-se e tome uma atitude para que Deus possa fazer de fato você viver coisas maiores. Quantas vezes falando, vou fazer, vou decidir, tenho que tomar a decisão. Aí você está há quantos anos dizendo que tem que tomar a decisão, e você já sabe qual é a decisão, você só não faz nada, e fica com a vida medíocre, mediana, rasa, paralisado, porque você não faz aquilo que você sabe que tem que fazer. Não faz o que sabe que tem que fazer porque não quer correr risco. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala: eu estou amando se eu ouvir essas coisas aqui. Viver coisas maiores é eu colocar em prática a palavra de Efésios 3, capítulo de número 20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. É eu colocar essa palavra em prática. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É coisas maiores. Deus pode realizar na minha vida e na sua vida coisas maiores, mas precisamos colocar em prática o poder dele que habita em nós. Existe um poder de Deus que opera dentro de você e você precisa utilizar ele, irmão.
Ei, minha irmã, você precisa utilizar esse poder de Deus que existe dentro de você. Use isso! Use isso! E quando nós usamos o poder de Deus que opera dentro de nós, então nós experimentamos coisas maiores. Por favor, fique de pé que eu quero orar com você. Eu quero orar para que você experimente coisas maiores, para que essa igreja viva um tempo de coisas maiores, para que juntos, como discípulos de Cristo, possamos, por onde nós andarmos, realizar coisas maiores, irmão. Aleluia.